A palavra que permeia a vida e a história. Naquele tempo, enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm toca e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse ao outro: Segue-me. Este respondeu: Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. O outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-se dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Hoje nos reunimos com a comunidade de Lucas, né? De fato é um texto que nos deixa um pouco incomodados no primeiro momento, porque se ao fazermos uma leitura ao pé da letra, parece que é um comportamento um pouco desajustado de Jesus, né? Mas de fato são expressões, são, vamos dizer, evocações de algumas imagens que nos colocam diante de viver o reino numa certa liberdade, ao ponto de que essa liberdade nos faz livres. De fato é um pouco essa perspectiva, não é deixar o morto, não é o fato de romper de uma forma que deixa o outro descuidado, não é nessa perspectiva. De fato, Jesus sempre é humano, extremamente humano. Talvez algumas interpretações que a gente vai dando ao longo do tempo, né, excede um pouco, né? Mas de fato é um movimento que tem algumas coisas que, quando se evoca imagens, né, ou cenas, de fato, quando a gente tenta traduzi-las, né, a gente empobrece. A cena, eu acho que ela tem uma força maior. Ela tem uma capacidade de alargar o nosso coração, alcançar dentro da nossa vida, né, de fato o que ela precisa alcançar. Então, penso que o caminho da oração no dia de hoje é como viver uma proximidade a tal ponto que eu estou livre, a tal ponto que eu vivo isso de uma forma que integro. Talvez essa é a ideia que a gente precisa ter na nossa oração pessoal de hoje, né? Porque se a gente percebe um pouco, ou se dá conta da própria história, do nosso modo de agir com as pessoas, né, com a nossa vida, a gente vai perceber que há uma certa, vamos dizer, não liberdade muitas vezes, né? Talvez o modo da gente compreender a vida, o modo da gente se relacionar, o modo da gente, né, dispor da vida, ela não é um movimento de liberdade, é um movimento de disponibilidade, de abertura. Pelo contrário, é um movimento muitas vezes, né, um pouco egoísta ou até mesmo fechado em algum campo, algum setor, né? É desafiador, de fato. Eu acho que compreender essa amplitude do reino, compreender esse transitar disponível, livre, de forma que a gente, né, movimenta a vida, movimenta a esperança, movimenta a liberdade, a autonomia, e que de fato isso nos faz adultos, né? E nos faz adultos ao ponto que não vivemos a nossa fé de uma forma idolátrica, ao qual é uma relação de escravidão, uma relação de subjugar-se, de se vender. Pelo contrário, é algo que me faz, né, de fato caminhar com plena, né, liberdade e disponibilidade, no sentido de algo que é amplo, né? Ao qual não me reduzo a isso, aquilo outro, mas algo que me torna de fato cidadão nessa casa comum, né, como irmão um do outro, e não como um delimitador do que é meu, do que é seu,
e não uma tensão, né, de disputa, mas de fato numa disponibilidade e um agregar, né, uma colaboração. Talvez esse é um pouco o caminho. Então rezemos, eu acho que é desafiador para nós, né? De fato a gente alcançar esse ponto de um olhar que ultrapassa, de um olhar que alcança um valor que é maior do que em algum momento da história a gente diz, não, esse valor é fundante, esse valor é importante, mas se a gente de fato percebe que isso são movimentos da história, né? Mas há alguma coisa muito mais ampla, muito mais que dá mais sentido à vida, né? E todo esse movimento ao qual Lucas provoca através dessa cena, desse encontro daquele que pede a Jesus para segui-lo, se torna um caminho da gente também, né? Na vida de fé, se dá conta de que segui-lo não é fazer da nossa fé um rito idolátrico, mas é uma experiência que nos dá amplitude e nos dá cidadania de uma casa comum. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo.